Legal, ótimo. Bom, Legal. gostei da tua fala. Ter a humildade de reconhecer que a nossa xícara não pode sempre estar cheia, né? A gente tem que esvaziar para encher, enfim, né? Mas eu queria começar dizendo, gente, que aqui a ideia é criar de fato uma comunidade de colaboração, de cooperação, de compartilhar experiências, enfim. Nós aqui não são habilidades acadêmicas, né, Nayara, É como você verdade. disse. Habilidades não acadêmicas, coisas que a gente não aprende Isso, lá na sala. exatamente. Nós não tivemos na nossa educação nenhuma matéria de inteligência emocional, de educação emocional. Nós não tivemos isso. Nós precisamos primeiro sofrer muito, ter umas dores no corpo para entender que a gente estava com ansiedade generalizada, que a gente estava experimentando uma tristeza, um medo, enfim, a gente precisou aprender meio que na raça a conhecer e muitas vezes até na dor, né? É, Então a ideia aqui, primeiro que isso aqui nasceu uma espontaneidade absurda, numa relação sempre assim de muita troca que eu tenho com a Nayara. A gente se conheceu recentemente, né? um ano e meio, E 2 anos, né, Ju? exatamente. Então, nós estamos muito distantes. Eu sou aqui da região oeste de São Paulo, aqui perto de Presidente Prudente, de Presidente Venceslau, então estou muito distante de vocês. A maior parte do grupo aqui é de Santa Catarina, né? Nós temos alguns que eu já vi aqui, ó, a Paula entrou, a Cláudia, o próprio Bruno, né, que é da minha região, né? Enfim, e assim, é o caminho que se faz caminhando, é o feito que é melhor do que perfeito, e a gente vai construindo, caminhando, né? Se tem uma coisa que eu vivo muito e acredito muito na minha vida é que as coisas, na medida que a gente caminha e as coisas vão se construindo no caminho e juntos, a gente vai construir isso aqui juntos. Nós não temos nenhuma, eu não estou ouvindo nada. Alguém está falando aí, Nayara. Vê aí no chat aí. Deve Deixa eu ser abrir o. aqui. Todos vocês estão me ouvindo. Se alguém estiver ouvindo, vocês falam aí, tá? Estão ouvindo, né? Então, a ideia aqui é a gente se unir em torno de uma bandeira que é a educação emocional, assim. Como nós precisamos cuidar da gente, cuidar da nossa saúde emocional, como a gente precisa assumir essa responsabilidade juntos, né? Quem é responsável pela tua ansiedade? Você, não é o coronavírus. Se tem alguma coisa que eu já preciso dizer para você, é isso. Você é responsável pela tua ansiedade. Você é responsável pela tua saúde. E a gente pode fazer isso junto, compartilhando experiência. Eu trouxe aqui uma reflexão, uma aula sobre ansiedade, né? Eu hoje, atualmente, estou com duas turmas de ansiedade. Uma turma acontece amanhã e outra quinta-feira. Então, nós temos grupos, eu e mais um psicólogo, parceiro meu, a gente faz esse trabalho já, a gente vem fazendo, que é juntar um grupo como esse e caminhar durante 10, a gente faz 10 encontros, é um programa mesmo, completo, né? Trabalha muito essa questão da ansiedade. E a gente vai perceber, que eu trouxe aqui em algumas telas para vocês, que é de fato uma epidemia, né? É uma epidemia muito pior do que o coronavírus, né? Em termos de números, em termos dos problemas que geram isso para saúde, para a vida. A gente pode chamar a ansiedade de uma epidemia. Inclusive, o Brasil é líder, não sei se vocês sabem, no nível mundial de pessoas mais têm ansiedade. Inclusive, assim, é uma questão que eu gostaria, é claro que a gente não vai conseguir conversar, todos falarem, enfim, a gente tem um tempo muito curto aqui, até falei para a Nayara, falei, Nayara, trabalhar ansiedade no encontro, coisas que eu trabalho em 10, então, quer dizer, é muito pouco, mas esse pouco
gostaria que fizesse muito sentido que você saísse desse encontro de hoje, pelo menos com uma ferramenta. Eu trouxe para você usar essa ferramenta para a tua vida, né? Mas assim, será que nesse grupo tem pessoas aqui que já sofreram com ansiedade, assim, já viveram isso, se sente, se percebe muitas vezes ansioso, a ansiedade já atrapalhou você na vida pessoal, a ansiedade já atrapalhou você na vida profissional. Então, para começar, eu gostaria para começar a fazer uma pergunta para você. Deixa eu compartilhar a tela. Ô, Júlio, até vou pedir para quem quiser ir Tá. compartilhando aqui no bate-papo, enquanto tu vai ali, Ah, pode ir legal. trazendo Pode aqui as ser. suas falas, daí depois a gente vai trazendo, né? Ou depois para falar, para conversar Legal, pode também, ser. né? A gente também pode. Fiquem à vontade, tá, gente? Por favor. Pode ser. Legal. Estão conseguindo ver minha tela? Apareceu aí para vocês? Sim? Então, primeira questão que eu gostaria que você pudesse trabalhar com você agora. Gostaria que você pegasse um papel, uma caneta, que você pudesse responder essa questão. Se a ansiedade não fosse um problema na sua vida, o que você faria mais? Tentar encontrar aí, de fato, uma resposta. A vontade é livre, não tem certo nem errado. Se a ansiedade não fosse um problema na sua vida, o que você faria mais? Rosane, você conseguiu ver a tela agora? Ok. Acho que a grande notícia que eu quero dar para o grupo é que a ansiedade, eu acho que, não está falando que viveria mais no presente. Justamente é uma das ferramentas que nós vamos trabalhar muito, Bruno, é o mindfulness, esse estar presente. Eu achei muito interessante que acho que a Beatriz trabalha com Pilates, né? É isso, Beatriz, né? Trabalha muito o corpo. E a ansiedade, gente, é corpo, tá? Ansiedade é corpo. E a ansiedade não é uma doença. Primeira desconstrução que a gente precisa fazer. A ansiedade não é uma doença. A ansiedade é um estado natural, emocional. Né? A ansiedade, inclusive, é positiva, né? É uma das coisas que a gente também quer construir com vocês. Segundo o relatório, então, da Organização Mundial de Saúde, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, né? 18 milhões já enfrentam esse problema no país. Depois a gente vai compartilhar esse material com vocês, tá? A gente vai compartilhar o PDF. Como eu estava dizendo, a ansiedade é uma epidemia, né? Dados da Secretaria da Previdência já mostram que a ansiedade é o motivo de 2 em cada 10 afastamentos do emprego. Eu não sei se você já teve aí um amigo, uma amiga, alguém do teu meio profissional, familiar, pessoal, que já se afastou do trabalho, já adoeceu, fruto de uma ansiedade que se transformou num pânico, que se transformou num toque, que se transformou numa depressão, enfim. Da mesma forma que o álcool é a entrada para uma droga pior, a ansiedade também pode ser uma entrada para um problema maior de saúde, aí, principalmente mental, né? Então a gente vê esses dados aí que são muito sérios. Um problema que tem muitas causas. Se a gente pudesse enumerar agora quais são as causas que levam, de fato, nesse momento, estar muito ansioso. Inclusive, uma pergunta que você pode fazer para você: por que eu ando tão ansiosa, tão ansioso? Por que eu me encontro tão ansioso, tão ansiosa nesse exato momento da minha vida? O que está acontecendo comigo? É uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Começar a analisar cenário, ambiente, corpo. Mas olha lá, o estilo de vida. Como que está o teu estilo de vida?
Você é uma pessoa que performa, que é uma pessoa que entrega, que tem resultado, que trabalha, mas você tem vida pessoal, você separa tempo para o teu lazer, para o teu hobby, você separa tempo para a tua atividade física, você separa tempo para o teu lazer, você separa tempo para momentos que você pode, de fato, estilo, qual é o teu estilo de vida, né? Outro ponto, mensagens hoje que não param de apitar no nosso celular. O celular hoje se tornou um problema para muitos de nós. Ele não para, ele não, a gente não utiliza apenas no horário de trabalho, mas a gente leva para casa, enfim, isso não para. Eu acho que até mais agora em tempo de pandemia, que é um momento atípico. Acho que a gente tem que reconhecer isso, né? Ô, A gente Júlio, tá muito... posso fazer Oi. uma observação aqui na tua fala em relação ao uso do celular? Claro. Quem É, quiser, pode ficar à é, vontade. esse aqui não tem pra erguer a mãozinha, não achei, tem uns que tem pra erguer a mãozinha. Tá? Em relação, né, por exemplo, ao celular, eu vejo que os professores, né, os educadores, nesse contexto hoje da educação que se tornou digital, o horário, né, de trabalho é durante o dia, só que por vezes os pais das crianças têm o celular, porque, por exemplo, a Maura colocou, né, a Maura é alfabetizadora, né, então a Bárbara trabalha com a educação infantil, as crianças não têm celular, então é os pais. Então, quando eles chegam à noite em casa agora, né, que eles precisaram retornar às atividades, é que eles vão estar trabalhando, né, com a criança, fazendo atividade, e que seria o momento que o professor, o educador estaria descansando e ele está ali com o celular ativamente, né? Então a gente até fala, né, poxa, se vinha numa questão antes da pandemia de deixar um pouquinho o celular de lado, né? E agora a gente precisa, né, do nosso celular com a gente o tempo todo, com mensagens, né? O pessoal, né, que tem da área da educação física, o pessoal das academias, né? Que nem a Beatriz trabalha com Pilates, passando atividade, né para os clientes, pacientes, enfim, tudo pelo celular. Então a gente virou, parece que nessa pandemia, mais dependente desse bichinho aqui, né? O que a gente estava tentando largar, hoje a gente precisa fielmente dele, né? Exatamente. E aí está extrapolando, né? Extrapolando o tempo que a gente fica no celular, né? Extrapolando a nossa vida pessoal, enfim. É claro que a gente tem que fazer uma distinção nesse momento. Esse momento é um momento atípico, mas pensando nos dias normais, a gente ter um certo cuidado, porque isso também está gerando aí ansiedade em nós, né? Comparação com os Só um amigos nas minutinho. redes sociais. Pode falar. Quem quer falar? Oi? Quem falou? Não? Comparação, gente, comparação com os amigos nas redes sociais é Nossa, uma até a prof tá. realidade. A minha tá oscilando. Se até É, ela tá. é Até a uma. professora tá com a internet ruim. Pessoal, Ninguém tem alguém falou. com o microfone aberto. Eu comentei ali antes que a minha internet também está oscilando, mas vocês podem desligar o microfone, tá? Ah, legal. Comparação, gente, com os amigos na rede social, que de fato também tem a questão do mito da felicidade, né? É uma besteira. Nós não devemos ser felizes o tempo todo. Isso é uma pregação. É um discurso que é perigoso e que é uma realidade hoje, muitos discursos, né? E a comparação nas redes sociais hoje é uma causa, de fato, eu sempre estou olhando ali a vida do outro, isso gera também em mim um estado de desequilíbrio, né? Nós temos aí, então, um momento que a gente vive muito o imediatismo, mas sempre a expectativa altíssima que nós vamos criando em todas as situações da nossa vida. Nós queremos, de fato, que as coisas aconteçam para ontem. Aí nem se fala com a questão dos likes, né? Hoje as pessoas, de alguma maneira, estão dependentes do próximo like, enfim, das curtidas, né? Relacionamentos também difíceis, Isso aqui eles intolerância deviam mandar pra ao nós. erro.
metas cada vez mais desafiadoras. Eu acho que a questão de metas, vocês podem falar bem aí da realidade de vocês, né? Tem metas desafiadoras? Os professores têm metas desafiadoras? Eu acho que é uma realidade bem real, né? Assim, entre crise econômica sem previsão para terminar, radicalização na política, e aí eu acrescentei nesse exato momento a pandemia que a gente está vivendo, que a gente percebe um aumento da ansiedade de maneira, né, altíssima aí, e a gente está bastante preocupado. Nós que trabalhamos com saúde mental, estamos bem preocupados. Eu tive um aumento de procura de pessoas que estão mais ansiosas, né, nesse tempo agora, que é um tempo de incerteza, que é um tempo que a gente é instável, enfim, tem toda a questão econômica, o impacto da economia que a gente está sofrendo e ainda vamos sofrer. E tudo isso resulta no aumento, claro, da ansiedade de todos nós. Essas duas revistas são bastante atuais. A Exame, Burnout já é, de fato, lá no começo do ano, né? Era a previsão da Exame, que seria o assunto aí mais quente, mais discutido, se tratando de gestão de pessoas, né? E a Você S.A. são duas revistas que, ligadas a empresas, né, ou ligadas ao trabalho também, enfim, falando aí da ansiedade, desse problema na sociedade, mas também nas empresas, né, nas pessoas que trabalham, enfim. E também a realidade de todos nós que estamos dentro de uma escola, que também estamos dentro de uma instituição, também sofremos esses impactos. E tudo isso, esse cenário acaba sendo uma sobrecarga enorme para a nossa saúde mental, né? A gente tem uma sobrecarga de tanta pressão, tantas adversidades, circunstâncias, mudanças, né, que nós estamos sofrendo no mundo. E aí, qual é a consciência que você tem de você? Qual a consciência que você tem do seu corpo? Qual a consciência que você tem dos seus pensamentos? Como você sabe fazer a leitura de você? O quanto você consegue perceber as suas dores, o quanto você consegue perceber os seus sentimentos, como você precisa, quanto você consegue fazer a leitura de fato de como você está lidando com essas situações que estão fora, principalmente do seu controle, né? Faz sentido? O que é a ansiedade? Então, a ansiedade é uma emoção apontada para o futuro, né? Há muito em comum, há muita coisa em comum quando a gente fala de ansiedade e medo, né? Qual é a diferença? Qual é a diferença de ansiedade e medo? Que são duas emoções, né? Tem um pessoal falando aí, Nath, você vai olhando aí, né? Sim, pode deixar. Os dois são estados aversivos causados por uma ameaça, tanto a ansiedade como o medo, né? Que tem o objetivo de proteger a gente. Tanto a ansiedade como o medo têm o objetivo de proteger o organismo. Tá? Mas há uma diferença bastante clara entre os dois, entre a ansiedade e entre o medo. Tá? O medo é uma emoção engatilhada por algo muito específico e imediato. Por exemplo, quando eu tenho uma visão de um urso faminto. Imagine que você está caminhando aí, sei lá, numa estrada e você encontra um urso. Você é real, você viu o urso ali. Isso vai gerar o quê? O medo, que de alguma maneira você vai fugir, você vai lutar com o urso ou você vai fugir do urso, né? Luta e fuga. Você está enxergando, você está olhando aquele perigo ali na tua frente. Qual é a diferença do medo para a ansiedade, né? Se no medo você está enxergando o urso, a ansiedade não. A ansiedade você está pensando que naquele caminho pode aparecer um urso.
Olha que coisa interessante. Não existe um urso, mas você está pensando que naquela estrada que você está caminhando, lá na frente pode aparecer um urso e ele pode ser esse perigo para você. Essa é a diferença entre medo e ansiedade. O medo é um objeto, é uma situação real ali, e a ansiedade é o quê? É uma ideia criada ali naquele momento de que você tem, de fato, uma visão de que pode aparecer um urso e que, enfim. Não? Por isso que a gente está dizendo que a emoção, que a ansiedade, desculpa, é uma emoção apontada para o futuro. É algo que vai acontecer ou que você está criando, imaginando que pode acontecer. Né? É dividido em três partes. Tem aí, dentro das três partes, o campo cognitivo, o corpo, e as sensações físicas e o comportamento. É dividido, então, nessas três partes que está sempre interagindo, tá? As partes em nós. É uma experiência cognitiva, mental, mas também é corpo, como eu estava dizendo, quando a gente sente ali aquelas sensações físicas, mas também passa pelo nosso comportamento, né? Alguns sintomas que você já deve ter sentido, todos nós, porque todos nós, de alguma maneira, já experimentamos, com mais intensidade ou com menos intensidade, a ansiedade. Você consegue identificar algum sintoma desse que eu separei aqui para você? Já experimentou? Palpitação, taquicardia, tontura, falta de ar. Tem algumas aí que é bem familiar. Ah, já tive todos esses sintomas. Sintomas, é. Alguém escreveu aí. Dores de cabeça. Então, muitas vezes as pessoas elas assustam, né, quando elas começam a ter os sintomas, porque até então não é familiar, não é uma, não é uma experiência familiar para você. Até você começa até a se assustar e imaginar muitas coisas. E, inclusive, a ansiedade pode intensificar pela própria ansiedade. Que louco isso, né? A ansiedade pode se intensificar com a tua própria ansiedade, porque você começa a criar telas mentais, que são projeções. Eu gosto sempre de explicar que é como se você tivesse um projetor na tua mente, que você estivesse projetando ali um filme. Então, o próprio estado ansioso pode criar mais projeções e isso só vai intensificando e aumentando a experiência. E é muito interessante a gente olhar para isso. Mas vai tentando identificar aí esses sintomas. Aí, nós falamos dos sintomas físicos, né? Agora eu quero falar, então, da parte comportamental. Quando você está ansioso, de alguma maneira você começa a agitar os pés, né? Já viu pessoas assim que não param, né? Mexendo as pernas, os pés, roer as unhas, evitar olhar, gaguejar, entre outros, né? Inclui também fugir de Comer. uma situação ou evitar uma situação. Você quer uma boa pergunta agora para você escrever? Olha que interessante esse exercício. Escreva agora. A pergunta é: quais as situações eu estou evitando devido à minha ansiedade? Exemplo. O cara é um bom funcionário, mas ele evita fazer reunião em grupo. E muitas vezes ele perde oportunidades, ele perde ainda a crescer mais porque ele evita falar em público, né? É uma evitação. Fugir de uma situação. Quais situações que eu estou fugindo devido à ansiedade? Porque, na verdade, é isso que acontece. Ou eu estou fugindo de algo devido à minha ansiedade, né? Ou eu estou evitando algo devido à minha ansiedade.
Tem pessoas que evitam uma conversa que é importante, né, com alguém da família, né, ou foge porque isso gera, de fato, uma sensação de medo, enfim. E ela acaba fugindo de muitas situações na vida dela devido à experiência que ela tem ali de ansiedade, né? Você consegue identificar algo que você percebeu que você já fugiu ou está fugindo, que você evitou ou está evitando devido à ansiedade? Exemplo, nosso grupo de ansiedade tem uma moça que tem uma loja e ela, o desejo dela é fazer vídeos, né, na rede social para falar dos produtos, sei lá, mostrar a loja dela, mas Ô, ela Cleo, evita, ela foge, Léo, enfim. É uma situação eu não bem tratei as simples, crianças, mas é tá? real, Que era muito né? cedo. É no dia a dia das pessoas. Uma outra pessoa gostaria muito de fazer leitura na igreja dela, mas ela evita, ela foge, enfim. São coisas bem simples, mas se a gente começar a olhar a nossa vida, a gente vai perceber que tem coisas que a gente acaba evitando ou fugindo devido à ansiedade, tá? Alguns pensamentos muito comuns. Tenta perceber em você agora se esses pensamentos de alguma maneira não aparecem aí, né? Geralmente são pensamentos comuns de quem, de fato, está com uma ansiedade, né? A primeira coisa é medo de estar errado. Ele tem um pensamento de que as coisas vão dar errado, né? Ele pensa de que isso que ele vai fazer não vai dar certo. Sempre, sempre, sempre vem esse pensamento de que as coisas não vão dar certo. Enfim, medo de que as coisas dê errado, e isso muitas vezes até impede que a pessoa faça aquilo que precisa ser feito, né? Uma coisa interessante a gente começar a perceber aí nossos pensamentos, né? Que tudo pode falhar, que tudo pode dar errado. Medo de que algo ruim está prestes a acontecer. É típico de pensamentos ansiosos. E está muito ligado também, acaba estando ligado também a um pessimismo, né? Enfim, a pessoa, ela sempre tem aquele medo de que as coisas não vão dar certo, que alguma coisa ruim vai acontecer, enfim, quando as coisas estão dando certo e tudo tá bom, ela fala, ah, não, agora vai dar alguma coisa errada, enfim, né? É o pensamento que aparece. Um medo recorrente, né, de acreditar que esqueceu algo importante. Aquela sensação sempre de que esqueceu algo que é importante e fica tentando buscar se não esqueceu algo, enfim. Está sempre ali buscando o pensamento dela, é um tipo de pensamento também. Medo de não conseguir controlar o que acontecerá no futuro. Uma das coisas que gera muita ansiedade justamente é o controle, né? É muito interessante como pessoas controladoras sofrem demais com ansiedade, né? Porque ela quer sempre estar com o controle das coisas e a gente sabe que a gente não pode ter o controle, pelo contrário, a maior parte das coisas estão fora do nosso controle. E aí você pode pegar, depois se você quiser ler a teoria 1090, né? Teoria 1090 vai falar muito sobre isso. 90% é como reage, né? Tá fora totalmente do nosso controle. O livro Sete Hábitos das Pessoas Eficazes tem essa teoria que é bem interessante. Medo de que os entes queridos estão chateados com você. Vai percebendo aí se isso não aparece na tua mente. E, na verdade, sempre prevendo de que alguém da família, um ente, um amigo, está chateado com você, é também um pensamento ansioso, né?
Ô, Medo do Júlio, julgamento social, não preciso nem falar, né? uhum. É o que mais aparece, pode falar. Até alguém perguntou aqui no bate-papo se esquecer de verdade, coisas bobas pode ser um sintoma, e é um sintoma da ansiedade também, né? Esses Afeta, é lapsos a que a parte gente tem, cognitiva, né? é a parte cognitiva. Quando você está muito ansioso, isso aparece muito. Nós esquecemos coisas muito simples que no estado normal a gente não esqueceria. Com Uhum, certeza é a parte cognitiva que sim. afeta, né? A parte de memória aí. Por isso das Medo do listinhas julgamento dos social. afazeres, né? Oi? Por isso da Sim? listinha, né, dos afazeres mesmo para não esquecer, que nem a gente postou ontem, né? Vem bem ao encontro essa pergunta, né? Porque diante de tudo que a gente está falando, né, desses medos que vão surgindo, né, e tudo mais, o cérebro acaba às vezes, né, dando esses lapsos cognitivos, né? E também essa questão do celular, porque querendo ou não, você acaba também muito focado ali e acaba esquecendo outras coisas, né? Então já fica uma dica aí que era do final de fazer a listinha mesmo de afazeres, né? Os mais simples e os mais complexos mesmo. Tipo do pensamento aí, julgamento social, será que estão rindo de mim? Né? O julgamento social é terrível, é o que de alguma maneira mais aparece, né? As pessoas estão olhando para você, as pessoas estão julgando você, as pessoas estão falando de você. Ficar preso está ligado a lugares, tá, gente? Ficar preso a pessoa entra no elevador, ela pensa, será que não vou ficar trancado nesse elevador? Né? Será que não vou ficar trancado nesse quarto? Será que não vou ficar trancado nesse banheiro? Será que não vou ficar trancado nessa sala? É esse tipo de pensamento que aparece, né? Pensar que você pode ficar doente de um momento para o outro. A Rosana está falando que é uma fobia. Sim, mas é porque já gravou a ansiedade e aí já foi para uma fobia, né? Tem um outro grauzinho aí depois da ansiedade. Pensar que você pode ficar doente é outro tipo de pensamento também ansioso. Aquela ideia que vai aparecendo na tua mente, que você pode ficar doente, enfim. Nós, de alguma maneira, todos nós temos esse tipo de preocupação, né? Mas tem umas que são um pouco exageradas e aí, na verdade, é um pensamento ansioso, né? E aí uma outra questão que afeta muito, que potencializa muito a ansiedade em todos nós é o tempo, é a gestão do tempo, é a luta contra o tempo. É deixar as coisas para a última hora, é fazer sempre no segundo tempo, é fazer no limite do tempo, né? É um livro interessante para você ler, chama Tríade do Tempo. Não sei se você conhece o livro Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Ele vai dividir o tempo entre importante, urgente e circunstancial. É um livro, inclusive, que tem PDF na internet, você baixa vários vídeos sobre esse livro. Júlio, A gente repete o tem nome do livro para mim anotar aqui no bate-papo. a Tríade do Tempo. Ele divide a tríade, né, entre importante, emergente e circunstancial. Ele vai falar aí de trabalho, família, enfim. Christian Barbosa, ele é uma autoridade em produtividade no Brasil. Não sei se vocês conhecem ele falar, enfim. É um cara que com 15 anos já trabalhava na Microsoft, uma história bem bacana. Bárbara, é um tipo de transtorno de ansiedade? Sim, também, né? É o transtorno ansioso generalizado. Sentir-se ansioso por estar ansioso. É aquilo que eu estava falando antes, né? A ansiedade pode gerar ainda mais ansiedade. Perceber que eu estou ansioso e quando eu concentro, é uma coisa que eu quero poder compartilhar com vocês. O erro que a gente comete é concentrar no estado da sensação, concentrar demais na sensação do corpo. Né? A ideia para você se livrar da ansiedade, eu vou ensinar depois, é totalmente o contrário. É ir para fora, não prestar atenção na sensação, principalmente do sentimento e do pensamento. Principalmente parar, deitar, esse tipo de Boa noite. intervenção. Hã? Deixa eu Oi? tentar entender também o que está passando aqui.
Tá, Pelo que a Tânia falou, a gente precisa ter atenção com as crianças, com os pais nos grupos até o dia 31 de maio tá, agora. tá bom. Ok? Tá falando aí, Não sei, veio um áudio, falando aqui com o grupo ou fora? eu acho que é fora. Não sei, é aqui. Ah, tá. Acho que surgiu um áudio suspeito aqui. Também estou Ai, procurando. ai. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Oi, pessoal, vocês me escutam? Sim, quem tá falando? É a Grace, boa noite. Oi, boa noite. Oi, Grace. Você Pois quer falar é, alguma tudo coisa? certo? Não, não quero, eu só queria conferir porque o meu áudio diz que tá desligado aqui, mas então ele tá ligado? Sim, agora sim. Eu não É você apitei, que estava não. falando? Não, eu fui escutar um áudio. Ela está em Perdão. catequese online nesse momento, ela já Eu tô em justificou catequese. aqui também. Pessoal, escreva aí que eu acho que é bem interessante. Parece que é uma coisa muito simples, mas pode modificar a nossa maneira de pensar na sociedade. Escreva assim, ó. Você não é o teu pensamento, você não é o teu sentimento. São coisas muito simples, mas a gente precisa fazer essa distinção, né? Nós não somos nossos pensamentos, nós não somos nossos sentimentos. Mas é aí que a ansiedade está agindo, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, essa metáfora é para explicar um pouquinho sobre essa relação que a gente precisa começar a aprender a ter de leitura, mapeamento dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A gente vai perceber que a ansiedade é esse momento em que o pensamento ele carregou a gente. Ele levou a gente para uma experiência e quando a gente percebeu, a gente já estava vivendo ela. Né? Porque é os pensamentos que estão ali dirigindo, de fato, o nosso corpo, é ele que está na direção. E aí, quando você começa a avaliar os seus pensamentos, avaliar os seus sentimentos, entender que você não é os seus pensamentos, que você não é os seus sentimentos, isso melhora muito. Vamos fazer a metáfora, então? Eu vou contar e você vai tentando se ver, se perceber nela. Imagine que você está dirigindo um barco e seu objetivo é chegar a uma ilha. Mas enquanto você pilota o barco, aparecem vários monstros te assustando e dizendo para você largar o controle, que você precisa largar tudo. Eles te cercam, mas não podem te tocar. Eles te assustam, mas você que decide se vai seguir em direção à ilha ou parar tudo e ficar para sempre dentro do barco, no meio do mar. Esses monstros são os pensamentos ansiosos, dizendo que vai dar tudo errado, mas você pode ir no sentido que te leva aos teus objetivos da mesma forma. Com o tempo, esses monstros se tornam menos assustadores. Quando você dá atenção para o teu pensamento, atenção para os seus sentimentos, de alguma maneira isso começa a potencializar a experiência, a intensidade. E aí potencializa também os sintomas. Isso vai aparecer ainda mais forte. A ideia é, como esse barco, você tem um lugar para chegar. À medida que você não dá tanta atenção a esses pensamentos e sentimentos, isso vai se familiarizando e logo esses monstros, de alguma maneira, deixam de te assustar. Você passa a, de alguma maneira, controle é uma palavra muito complicada a gente usar, mas de alguma maneira você passa a administrar, fazer a gestão, né, dessas sensações que você está sentindo, tá? No teu corpo. Por isso que a ideia aqui é começar a ensinar vocês a mapear o corpo. Vocês precisam conhecer o corpo de vocês. A pergunta é, você conhece o teu corpo? Você conhece as sensações do teu corpo? Você tem consciência do teu corpo, as dores que tem no teu corpo físico mesmo, né? Você tem consciência dos seus sentimentos, consciência dos seus pensamentos.
Comece a analisar a partir desse ponto. Oi, Júlio. Tem Pode falar. uma pergunta aqui no bate-papo bem interessante, né? Mas como é que a gente faz para ignorar se está tudo ali na frente dos nossos olhos, né? Seria ignorar todas as situações, Beatriz? Seria ignorar, tu diz, tudo que acontece? Só tem uma coisa que pode nos guiar no mundo: comportamento. Comportamento é o que vai te guiar no momento de caos, principalmente nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. O que você precisa fazer? Qual é a ideia aqui? Eu não consigo avaliar sentimento, eu não consigo avaliar pensamento, mas eu consigo avaliar comportamento. Faça o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente deixa de fazer e a gente dá atenção à experiência, né, à sensação, aos sintomas. Isso, de alguma maneira, acaba sendo uma decisão errada. Por quê? Exemplo, você acorda com uma dor de cabeça. Você fica em casa e não vai trabalhar porque você está com dor de cabeça? Todos aqui na sala ficam em casa porque está com dor de cabeça? Não, Hã? tem que trabalhar, né? Tá bom. E aí a dor de cabeça passa? Sim? O que você faz quando você está com dor de cabeça? Toma um remédio? Faz um chazinho, toma um Você já remédio. conhece? Você já conhece essa dor de cabeça? Ela é uma dor de cabeça familiar? Já teve ela antes? Hã? Sim? Não? Ah? Então, a ideia é essa. À medida que você começa a conhecer as sensações do seu corpo, você começa, primeiro, mapear, entendendo que isso é uma ansiedade. Eu mesmo, Júlio, eu me conheço, claro, que é uma experiência que eu venho desenvolvendo, né, de autoconhecimento. Então, eu consigo perceber quando eu estou ansioso. E eu já tenho os mecanismos, ou seja, eu sei o que eu preciso fazer de alguma maneira para fazer a gestão desse estado com esse momento. E aí eu começo o quê? Eu não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer, né? E aí é um processo que a gente precisa começar a aprender, né? Então, Pediram se eu se tu. fico, Isso. se eu fico ansioso, a ansiedade não é a doença, é um estado natural. Todos os dias a gente está ansioso. A ideia aqui não é eliminar a ansiedade, a ideia aqui é conhecer a minha ansiedade, conhecer o meu estado ansioso, como ela aparece, em que momento ela aparece e o que eu faço quando ela aparece. Não tem como dizer que não existe ansiedade, existe todos nós, tá? Gente, alguns tipos de ansiedade, não sei se você já foi diagnosticado com alguma dessas, tá? Ansiedade generalizada, fobia simples, fobia social, mutismo seletivo, pânico, estresse pós-traumático, agora fobia toque. Eu não vou detalhar, isso é muito simples, depois se você quiser conhecer mais, você vai lá no Google, investiga lá, tem muita coisa boa falando lá, muitos artigos legais. Eu acredito que se a gente for detalhar aqui, a gente vai estender bastante o nosso tempo. A ideia é a gente fazer ainda exercícios. Benefícios da ansiedade. Olha que interessante. Tem benefícios da ansiedade? Com certeza. Quais são os benefícios da ansiedade? Preparar você. A ansiedade te prepara. É uma prova que você precisa estudar, é um trabalho que você precisa montar, organizar. A emoção natural, que é a ansiedade, ela prepara a gente para algumas situações. Tem a parte boa, exemplo, né? Uma festa que você está aguardando. A ansiedade, ela prepara você quando você vai lá escolher aquele vestido, aquela roupa para aquela festa especial do seu colega, da sua amiga.
enfim, a gente precisa começar a desconstruir algumas ideias que a gente talvez construiu da ansiedade. A gente precisa olhar para a ansiedade de uma maneira diferente, começar a experimentar, a viver a ansiedade de maneira diferente, porque é fruto da evolução que manteve a gente vive, que mantém a gente vivo. Exatamente. Assim como o medo, que nós precisamos, de alguma maneira, nos proteger de algo no trânsito, quando você pega lá do carro, o medo te protege, você se cuida, a ansiedade também. Então, eu gostaria que você olhasse para a ansiedade de um outro olhar, não como um bicho-papão, pelo contrário. Ela é muito importante para manter a gente preparado para as coisas, principalmente para as coisas que vão acontecer, né? Enfim, ou você não faz planejamento, não organiza, não trabalha as coisas para que as coisas aconteçam no seu tempo, na sua hora, enfim, isso é ansiedade, né? Habilidades para desafiar a ansiedade. Aceitação. Aceitar a ansiedade. Aceitar a ansiedade. Não lutar contra a ansiedade. Tá? Aceitar. Cuidar do corpo. Gente, eu vou continuar falando. Ansiedade é corpo. Se você não pratica, se você é uma pessoa que se percebe com muita ansiedade, você não pratica atividade física, só de praticar atividade física é um dos maiores antídotos naturais para combater a ansiedade. Olha que coisa, gente. E tem gente que prefere tomar remédio, se entupir de remédio, né, de psicotrópico, mas não faz uma caminhada, né, faz uma atividade física. A atividade física é um antídoto poderoso para trabalhar e melhorar a ansiedade, até porque quando você caminha ou quando você faz uma atividade física, você libera neurotransmissores, e isso é muito importante para ajustar aí o corpo. Auto-acalmar, né? Você sabe se auto-acalmar em diversas situações aí que você passa, adversidades do dia, aprender a se auto-acalmar. Organização é outro antídoto poderoso, uma habilidade poderosa para trabalhar a ansiedade. Muito da nossa ansiedade vem da nossa desorganização, em todos os sentidos, né? A nossa vida exemplo. Se você é uma pessoa desorganizada nas suas finanças, o que vai acontecer? Quais os problemas que você vai encarar quando você é desorganizado nas suas finanças? Quando você é desorganizado no teu trabalho, nos afazeres do teu trabalho, naquilo que você tem que produzir, naquilo que você tem que entregar, o que vai acontecer? Quando você é desorganizado nas suas relações familiares, enfim, né, com a pessoa que você mora, vive, quando você é desorganizado nas coisas da sua casa, enfim, olha, desorganização é a porta de entrada da ansiedade. E aí, quando a pessoa bate no consultório, que ela vem com um transtorno ansioso, isso aí só é consequência de uma desorganização pontual que aí a gente precisa tratar na vida dela. Aquela pergunta, né? O que está causando ansiedade? O que causou ansiedade? Por que você está ansioso, ansiosa? O que te levou? É alguma coisa que ajustou. Está ligado a alguma desorganização aí que você precisa rever e ajustar. Né? E quinta habilidade é o enfrentamento. Tem jeito, é enfrentamento. Parar de fugir e encarar de frente aquilo que precisa ser encarado para você melhorar esse estado também. Ó, eu vejo esse exercício agora como um dos mais importantes no processo aqui da nossa aula de hoje.
entendendo o ambiente, os gatilhos. Eu quero que você pegue agora a tua folha de caderno ali, a tua caneta. Eu quero que você investigue agora na tua vida, tá? Quais situações, eu quero que você vai fazendo uma listinha. Presta atenção, situações, ambientes, pessoas, horários que você percebe que tanto essas situações, como esses ambientes, ou como esses lugares, ou pessoas, ou determinado horário do dia, você percebe que fica mais ansioso, mais ansiosa. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está tentando identificar os gatilhos, entendendo o ambiente. E aí você vai, para cada situação, você vai numerar de 0 a 10, dando uma nota para a intensidade da ansiedade. Lembrando que 10 é uma ansiedade muito alta, né? 5 mais leve, né? 3 é mais leve, 7, 8, 9, 10 é mais alto, enfim. Para cada situação que você está conseguindo identificar. Nayara, quer falar? Não, eu ia dizer se eles têm um limite, eles podem, por exemplo, identificar 5 situações, ou se tem menos, né? Não Pode tem ser que tenha limite. mais, eles podem ficar à vontade, né? Não tem limite. Não tem limite. Ah, eu estou em casa, legal, estou em casa, estou de quarentena, tá em casa. Que situação que acontece em casa que me irrita e altera o meu humor, Eu começo a perceber o quê? Vou voltar lá, de repente ajuda. Você consegue perceber esse tipo de comportamento em vocês. Você viu, você já está agitando os pés, roendo as unhas, gaguejando, evitando conversar. Ou você percebe, eu vou voltar aqui um pouquinho também, que algum desses sintomas aparece, as dores de cabeça, uma falta de ar, sensação de sufocação, náuseas, taquicardia, tremor, né, nas mãos, tão duro, angústia. As pessoas elas relatam muito angústia, né, parece uma tristeza, uma dor no peito. Tem gente que diz que já teve todas, eu vi que escreveu antes aqui no chat, no bate-papo. Aparece muito à noite, aí vem uma insônia, né, não sei. Bem isso. E parece que quando a gente vai deitar, todas as informações, tudo aparece naquele momento, né, em que a gente colocou a cabeça no travesseiro para relaxar. Algumas informações importantes surgem, né? Júlio, tu achas que o excesso de sono pode ser uma fuga também em relação à ansiedade? Alguma coisa está normal, tem que investigar, começar a observar. Mas pode ter uma ligação, sim. Uma leve depressãozinha, aí, né? Tristeza, enfim, sono demais, querer ficar muito isolado, não sei. Percebi. É. Não, eu fui Pessoal, ramar fez e o exercício? Zero? Sim? sim, o Bruno Alguém já de colocou aqui no chat também. vocês...
Ah, colocou? Quer falar aí? Eu vou ler o do Bruno, que ele tá sem som, né? Ele colocou Ah, a questão da qualidade do sono, ele deu uma nota 6, acordar cedo, 7, manter a saúde física, 8, e atingir as expectativas pessoais e profissionais também 8. Então ele tá com um nível de ansiedade ali alto até, porque nada ficou abaixo de 5, né? Ficou tudo entre 6, 7 e o 8, né? Então, Bruno, vamos buscar algumas estratégias aí. o que mais? Tem alguém que gostaria de compartilhar, gente? Quem gostaria de falar? Tem alguém? Pode falar, gente. Fica à vontade, se quiserem compartilhar a experiência de vocês. Eu vou compartilhar que eu tô achando que o meu excesso de sono pode ser uma fuga também. Ah, o sono. O sono, eu tenho bastante sono, muito sono. Eu também. Ivana? Não, é a Não, Grace Grace. que tá falando agora. Ah, desculpa. Quem? Eu tenho muito sono. Se eu deitar agora, eu Ah, durmo até amanhã sem acordar, assim. Quando eu tenho algo assim para terminar, eu fico muito ansiosa, parece que eu tenho que terminar isso para ontem, né? Então, assim, quando tem. Isso me deixa muito ansiosa. Acho que eu daria um 9 aí para mim. As, as incertezas, certezas da vida, né? Que a gente tem todo dia, todo momento, também é uma coisa que me deixa muito ansiosa. Preocupação com os filhos, também, acho que 9, 10, sei lá. A gente vive com essa preocupação, né? E em casa, quando assim, não tem ninguém em casa, eu estou sozinha, parece que é um momento que eu sinto mais ansiedade. certo. Pessoal, ótimo. Valeu. O que que muda quando a gente começa a fazer esse exercício de identificar os gatilhos? Como que esse exercício pode te ajudar neste momento? O que que pode mudar para você a partir do momento que você começa a mapear e a identificar? Quem pode responder? Quem? Alguém pode Doutor? falar, gente? Nai, posso fazer o comentário? Pode. Claro. Quem tá falando? Assim, a A Claudineia. Claudineia. Pode falar, Claudineia. Ô, Claudineia, pode falar. Assim, eu enumerei ali também, assim, as coisas que eu sinto, assim, que me deixam bem ansiosas também. Tipo, falar em público, falar sobre um assunto desconhecido com alguém desconhecido também. Isso, assim, entra numa média de 8. O trânsito em horário de pico também é uma coisa, assim, que também me deixa bem ansiosa. Perder o horário, dormir pouco e ter horário para chegar de manhã também, assim, é aquele negócio que me faz ficar bem nervosa, bem preocupada, assim. Perder o controle da rotina diária, porque, assim, eu gosto de ter um controle, me organizar, e às vezes a gente acaba perdendo o controle e deixando de fazer alguma coisa que estava planejado para aquele dia, então automaticamente acumula para outro dia. Então isso também me deixa bem ansiosa. Resolver situações familiares, que às vezes conflitos familiares gerados ao entorno, que às vezes tu tem que fazer o intermédio ali também, isso também me deixa ansiosa para estar resolvendo, assim. Esses entram abaixo de 5, assim, mas primeiros ali é os que mais, tipo, tem um número mais elevado. Joia, obrigado pela tua compartilhado. A pergunta que eu quero fazer é identificando, escrevendo as situações
De maneira que isso pode me ajudar. Até então, eu tinha feito isso, tinha essa clareza, o exercício me deu. O que muda a partir de agora, eu identificando os gatilhos? Hã? Alguém? Eu identificando os gatilhos, o que muda agora? Eu posso utilizar isso agora ao meu favor. O Bruno, Pode me ajudar? o Bruno respondeu aqui, Júlio, no bate-papo, que ele colocou assim: identificar os gatilhos nos ajuda a separar o que são fatos e o que são pensamentos. Tem a questão dos gatilhos aí que são os pensamentos. Lembra do urso? Medo é o encontro com o urso, é real, na minha frente, eu vou lutar ou eu vou fugir, né? Agora eu posso pensar que eu vou encontrar um urso, isso vai gerar um estado de ansiedade, mas não existe um urso, né? Muito interessante, gente, começar a conhecer gatilhos que são aqueles pensamentos. Não existe realidade, não existe o objeto real. Apenas o quê? Uma ideia de que aquilo pode acontecer. Lembre-se sempre do urso na estrada. O pensamento de que eu vou encontrar com o urso, não encontrar com o urso como um medo. Interessante. Mas eu gostaria que você pudesse pensar agora, identificando os gatilhos, o que isso pode me ajudar na vida prática, agora, real. Será que até então você tinha feito esse exercício já? Você já tinha essa clareza? Já tinha identificado de maneira tão clara os gatilhos, os ambientes e as situações a qual geram em você uma ansiedade? Sim? Não? Hã? Grande sacada de a gente fazer esse exercício, entendendo o ambiente, identificando os gatilhos, é que agora eu posso olhar para isso, começar a pensar estratégias para mudar essa situação que eu estou identificando que gera em mim uma ansiedade. Então, conversar com uma pessoa desconhecida gera uma ansiedade. Né? Vamos lá. Fugir dessa conversa vai resolver? Sim ou não? Alguém, por favor, conversa comigo. Fugir dessa conversa vai resolver a situação? Não. Não. Vai diminuir a ansiedade fugindo? Também não. Pelo contrário, aumenta, né? Não. Imediatamente vai. No momento, sim. No momento, a curto sim. prazo, né? Mas a longo prazo, o que vai acontecer? Vai endossar no teu inconsciente essa ansiedade. Aí eu acredito que tu começa a ter outros sintomas que tu, no momento, nem percebe que é uma ansiedade. Às vezes, né, um distúrbio alimentar, às vezes, né, uma falta, enfim, de sono, enfim, nesse sentido, assim. Só que tu não conecta esses sintomas a isso. Só que tu vais, né, porque tu, na verdade, é uma fuga do teu problema, né? Eu acho que o ideal é tu tentar ir lidando com esse problema e não fugir, né? Exatamente. Você vai entrar em algo que nós chamamos de ciclo de evitação. O que é o ciclo de evitação? Quando eu fujo ou eu esquivo de uma situação, exemplo, falar com uma pessoa desconhecida. Usando esse exemplo que deram aí, tá? O nível de ansiedade diminui. Eu não falo com a pessoa, diminui, mas não resolve a situação. A ansiedade, ela passa a aparecer cada vez mais em situações menores. Quanto mais evitar, mais aumenta a ansiedade.
Ou seja, a ansiedade, ela não vai aparecer só no momento em que eu não converso com aquela pessoa diferente lá, que eu não conheço, mas ela vai começar a aparecer em outras situações da vida da pessoa. Isso é muito interessante observar. Por quê? Porque começa a acontecer um fenômeno que a gente chama de ciclo de evitação. E aí a intensidade só vai aumentando e vai aparecendo em mais situações a ansiedade dela, né? Enfim, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é esse. Primeiro, identificar aonde a ansiedade aparece. Tudo bem, turma? Ficou claro isso? Identificar aonde a situação aparece. Quais momentos do dia aparecem? Quais ambientes? Quais situações? Primeira coisa, começa a mapear. Segunda coisa, começa a dar enfrentamento. Então, imagine que você é convidado para comer na casa de um amigo, de uma amiga, tá bom? Quando chega lá, esse amigo, essa amiga serve lá para você uma comida diferente que você não está conseguindo identificar muito. Ao comer essa comida, você pega já um montão e coloca na boca ou você vai experimentando aos poucos? Alguém participa comigo? Eu como bem rápido. Boa, Grace. Tá bom. Eu vou fazer. Então vamos mudar. Então vamos mudar. Como experimentamos uma comida que não gostamos? Como experimentamos uma comida que não gostamos? Aí é um pouquinho. Bem pouquinho, é? Aos poucos, o Uma pessoal aqui no bate-papo tá colher, falando aos poucos aqui. colherzinha de café. Porque senão é perigoso você colocar aquele monte de comida na boca e fazer uma cara feia, né? Vai Sim. ficar feio. Qual é a ideia, então? A ideia é dar micropassos, alguns passos em direção ao enfrentamento da conversa que eu preciso ter com essa pessoa. Enfim, eu preciso começar a dar passos, pequenos passos, aos poucos. E à medida que eu vou dando passos, o que vai acontecendo? Eu vou ganhando. Alguém deixa no mudo aí, gente. Está entrando um barulho aqui. À medida que eu vou caminhando e eu vou dando enfrentamento, passos, o que vai acontecendo? Eu vou ganhando confiança, eu vou ganhando segurança, e eu vou conseguindo dar enfrentamento, e essa experiência vai me ajudar muito. Né? Enfim, e o que eu estou perdendo, de fato, se eu não enfrentar? Uma boa pergunta, né? O que eu estou perdendo se eu não enfrentar essa situação? Pode colocar essa pergunta aí, que eu acho que ela é muito interessante. O que eu estou perdendo se eu não enfrentar essas situações que estão causando em mim uma ansiedade? E aí a gente volta àquela pergunta inicial. Se a ansiedade não fosse um problema na sua vida, o que você faria mais? Eu fazia minhas palestras, eu organizava meus encontros em grupo, eu conversava com aquelas pessoas que eu não converso, que deveria conversar, enfim, tanta coisa. O que eu faria mais na minha vida se a ansiedade não fosse um problema? Eu falei que um antídoto poderoso, natural contra a ansiedade é a atividade física. O antídoto poderoso é a respiração diafragmática que eu quero agora fazer com vocês. Então, essa é uma ferramenta muito importante para você aplicar, assim como um remédio que o médico, né, te receita, e você volta para casa, toma aquele remédio nos horários que ele indicou para você tomar. A respiração diafragmática é um exercício anti-ansiedade. Ele é um exercício para todas as horas do nosso dia e para todas as situações que nós precisamos trabalhar o nosso equilíbrio, tá? Corporal,
nosso equilíbrio emocional, é a respiração diafragmática. Alguém do grupo já tem experiência desse exercício, já faz esse exercício, já conhece esse exercício, pratica esse exercício? Pode falar. A Bárbara está falando que faz com as crianças. Está falando. Legal. Pessoal, vamos fazer então o exercício? Sente de um jeito relaxado, né? A respiração diafragmática é excelente para aliviar sintomas psicofisiológicos, né? Resultante dos pensamentos disfuncionais. O processo de respiração, quando inspiramos, o diafragma desce e expande o abdômen, aumentando o seu espaço interno. É a sucção de ar. Quando expiramos, ao contrário, ele sobe, comprimindo os pulmões e empurrando o ar para fora. Devido ao estresse, correria da vida, esse mecanismo vai aos poucos diminuindo a intensidade de sua função, fazendo com que a maioria das pessoas respiram como se ele não existisse. Essas pessoas respiram como se o ar fosse até o peito, na parte superior dos pulmões, fazendo que elas fiquem mais breve e rápido. O resultado é uma menor oxigenação do organismo e um aumento das reações fisiológicas causadas pela ansiedade. A respiração ideal, chamada diafragmática, é necessária porque expande o diafragma e leva o oxigênio até o abdômen, corpo e o cérebro. Em casa, na rua, na condução, no trabalho, nos estudos ou no trânsito. Qualquer pessoa pode fazer a respiração diafragmática, aliviando assim as crises de ansiedade, tensão e estresse. Ou seja, é um remédio barato, de graça, natural, que você pode começar agora a fazer com seus alunos, fazer com a tua equipe de trabalho, fazer em qualquer lugar que você esteja. É só seguir esses passos agora. Vamos lá, então? Eu vou contar o que você vai fazer lá. Sente de um jeito bem relaxado, mãos repousando na barriga, inspire pelo nariz, contando até 4, segure o ar, contando até 2, solte pela boca, contando até 6, repita a respiração o quanto precisar e observe o seu corpo. Vou fazer o seguinte, eu vou contar para vocês, tá bom? E vocês vão aí fazendo o exercício enquanto eu conto para vocês. Bom, nós vamos fazer até 5 vezes. Pode ser? Vamos repetir 5 ciclos aí. Vamos lá então. Vou começar. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exercício. Alguém quer relatar a experiência? Acho que tá todo mundo bem relaxado, Júlio. Ninguém mais quer falar agora. É. Alguém quer relatar a experiência? Se conseguiu fazer certinho, experimentou. Vamos lá, gente, pode falar. Hein? Esses educadores são muito silenciosos. Algumas pessoas estão escrevendo. Escrevendo, né? Isso, pode dar uma sensação de tontura. É isso mesmo. Você pode experimentar essa sensação. E aí a ideia é que vocês comecem a praticar o exercício aí todos os dias até o nosso próximo encontro. Muito bom. É um exercício que nós ensinamos na escola. A gente compartilha com os pacientes, né? E os resultados são impressionantes. Que você começa a, de fato, ter uma relação melhor com a respiração do corpo. Isso é um antídoto, um remédio para a ansiedade. Ô, Júlio, fala um pouquinho mais perto do microfone, que tua voz tá bem baixinha. Não sei se é só pra mim. Ô, Júlio, Oi. tem uma quantidade específica de vezes para fazer? Como que funciona isso? Boa pergunta, ótimo. Não tem o número exato. Você pode fazer até o momento que você sentir que chegou a um equilíbrio, um estado que é desejável para você, tá? Pode fazer 5, 6, 10 vezes, 15, a cada vez que você for praticar. E aí vai depender muito do teu estado de corpo, né? Vai depender muito de como você vai estar naquela ocasião que você vai fazer o exercício. A mesma coisa em relação ao horário, né? Que pediram se tem algum horário específico para ser praticado. Eu acredito que é os momentos que você sinta que precisa, que gerou aquele momento de ansiedade. Então, você vai tirar um tempinho ali e começar a fazer essa respiração anti-ansiedade, né? Porque são os momentos de gatilho ali, né? Inicialmente, nós orientamos que você faça todos os dias, para você praticar mesmo. Não só como remédio para dor. Eu estou ansioso, agora vou tomar um remedinho que chama respiração diafragmática. Mas, já como prevenção, como, de fato, treino, exatamente, preventivo, ou seja, vou começar. Porque, gente, a grande sacada, e a gente vai trabalhar mindfulness no próximo encontro, a gente não consegue ver outro caminho senão o caminho do estado meditativo, do estado de meditação, de contemplação, de corpo, de respiração. Então, esse é o caminho para uma vida mais equilibrada nesse mundo frenético. Vamos entender uma coisa, o mundo frenético não vai terminar, não vai acabar, e eu vou dizer aqui, só vai piorar. Então, para de condicionar o teu estado de saúde no mundo. Para de ficar dando desculpa de que você está ansioso, está ansiosa por causa dos problemas. Pare de ficar falando que você está ansioso por causa da escola, por causa do Bolsonaro, por causa do Covid, por causa de não sei do quê. Pare de dizer isso. Isso não vai mudar. As circunstâncias não vão mudar. Os problemas não vão mudar. Pelo contrário, todos os dias a gente vai ter um estressor novo. A gente vai ter um estímulo, um estressor novo. Nós estamos a todo momento sendo estimulados, né, através ali
de tanta coisa que está acontecendo dentro da gente. O caminho que nós vamos oferecer aqui nessa mentoria é um caminho de vida interior. Eu vou falar para vocês assim, é um caminho de relação com o corpo. É um caminho de relação com o maior patrimônio que você tem, que é o corpo, que é o teu espaço sagrado, é o lugar onde você mora. É você começar a cultivar esse jardim, é você começar a cultivar a tua presença, é você começar a cultivar a relação com você. A ideia aqui é você começar a ser perita de você. É saber mais sobre você do que sobre as pessoas. É saber mais sobre você do que o mundo e os problemas. Conhecendo você, conhecendo as suas dores, conhecendo as tuas forças, conhecendo as tuas fraquezas, sabendo as suas batalhas, enfim. A ideia é começar a cultivar esse estado de presença, né? Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente começa a reagir. Porque a grande sacada de tudo isso aqui, o pulo do gato, vamos dizer assim, né? O pulo do gato desse trabalho aqui é a reação. A pergunta é, como você está reagindo ao problema? E o problema continua existindo. Ah, resolveu esse problema? Vai aparecer outro. Resolveu esse? Vai aparecer outro. A ideia não é modificar os problemas, não é mudar de cidade, não é mudar de casa, não é mudar de escola. Enfim. Tem pessoas que vão para esse caminho, né? Ela começa a achar que não, o caminho aqui é outro. O caminho aqui é como eu reajo, como eu respondo. Quanto eu me conheço, quanto de fato eu sei aquilo que, onde está aparecendo, qual ambiente, qual lugar, qual situação eu percebo que está alterando a minha cidade. Está fazendo sentido? Mas nesse caminho que eu quero trabalhar com vocês, e a Nayara também vai trabalhar com vocês. Então, a respiração diafragmática é um exercício para casa, tá aqui, ó, praticando em casa. Você vai praticar todos os dias até o nosso próximo encontro. Todos os dias você vai praticar. Ah, você pode começar a praticar logo pela manhã, você pode praticar, sei lá, à tarde, à noite, só escolher o horário, mas você vai praticar todos os dias. Se caso for necessário praticar mais de uma vez, porque você percebe que precisa de uma situação A, B, C ou D, também pode fazer. Você vai assistir o documentário Explicando a Mente, o episódio 3, que vai falar justamente sobre a aula de hoje. É para você aprofundar ainda mais no tema. Como nós precisamos estudar mais sobre ansiedade, entender mais sobre ansiedade. Júlio, Consegue, pode falar. o documentário tá onde? Netflix? É Netflix, né? Tem um Nzinho lá pequenininho, né? Isso. Ah, beleza. Netflix, Agora que eu vi. exatamente. Então tá bom, obrigada. Lá tem, explicando a mente, são vários episódios, mas a gente está pedindo apenas que você assista o 3, porque o 3 vai falar sobre ansiedade. E o exercício para casa é a respiração diafragmática. Tá bom? Nayara, o que você quer falar aí para o povo? Da minha parte, gente, estou concluindo por aqui, é claro que eu estou aberto a perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem... Não tem jeito, tá? Todo curso, nossa, toda aula, sempre tem gente que já assistiu. Já falaram aí que já assisti tudo. Assista de novo. É muito bom o documentário. Acho que a gente pode abrir aí, né, Nayara? Sim. Como você quer conduzir, se quiser abrir para o pessoal A gente pode abrir para perguntas, né? Hoje eu fiquei mais quietinha com o Júlio, mas a gente vai revezar nossas falas aqui, né? Tem assuntos que um domina mais, outro, né? Então a gente vai trocando, mas eu vejo que essa questão... nós já somos pessoas ansiosas, eu brinco que nós educadores, né, professores, de que a humanidade é uma humanidade um tanto quanto ansiosa, e tudo que nós estamos vivendo, como o Júlio colocou e vocês também trouxeram nesse momento, parece que foi um gatilho para que a cada dia a nossa ansiedade parece que ela vai duplicando, triplicando, né? O pessoal estava comentando aqui antes, eu li muitas coisas para fazer, atividades, então querendo ou não, a ansiedade está ali nesse processo e está todos os dias
nós precisamos lidar com ela, né? Então eu fui anotando, né, que o pessoal foi falando, né, que se não tivesse tanta ansiedade, pensaria mais no autocuidado, né, o cuidado de si, tentar viver mais o presente, querer dormir melhor, né, a sobrecarga emocional que tá vivendo, que estamos vivendo, né? Até alguém me relatou aqui em particular a questão do próprio trabalho, a pressão do trabalho, né? Você sabe se vai continuar empregado ou não, né? Diante de tudo isso, então isso está gerando uma ansiedade, uma sobrecarga muito grande emocionalmente, né? De que nós não estamos preparados para viver o que nós estamos vivendo hoje, né? Os desafios, né? Enfim, a falta de concentração, alguém trouxe a meditação, a gente vai falar no próximo encontro, então acredito que, como né, a gente trabalhou aqui hoje, são vários gatilhos que nós temos que vai dar o ápice da nossa ansiedade ou não, né? Então a gente está aqui para tentar auxiliar vocês, né? Essas atividades, acredito que esse exercício, essa respiração diafragmática vai ajudar bastante nesse processo, né? Eu faço ela também já e ajuda bastante. O documentário também é excepcional que o Júlio indicou aí para vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, estamos aqui para responder, né, Júlio? Exatamente, gente. A gente está criando aqui uma comunidade de colaboração, de cooperação. A gente está fazendo isso aqui de forma espontânea, para entregar um valor, Exatamente. é um valor que a gente tem que entregar para as pessoas, crescer e aprender junto. Isso só pode fortalecer a gente nesse processo todo que a gente está vivendo. A gente está junto aqui nesse processo todo. Então fica à vontade se vocês quiserem compartilhar. Tá bom? Não fiquem tímidos aí. Júlio, eu tenho uma curiosidade, assim, eu não sei se isso é uma consequência, né, da ansiedade ou por exemplo, procrastinar, né? Uma coisa que é uma consequência da ansiedade ou gera ansiedade, assim, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sei que eu tenho que fazer a minha dissertação aqui agora em casa, né? Para mim é bem pior do que ir na universidade fazer lá. Mas se eu estou aqui, tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá colocar a roupa para secar, por exemplo. Só que no caminho eu já encontro um copo, eu já coloco isso, já vou fazendo aquilo, já vou. Só que eu tô lá, mas eu tô pensando, eu tenho que voltar lá para fazer dissertação. Tem que voltar lá. E aquilo está me incomodando o tempo inteiro na cabeça. Daí parece que eu fico mais ansiosa, porque eu fico pensando que eu tenho que voltar para a dissertação, mas vou fazendo as coisas, parece que fugindo, assim, né? Sim. Não sei se é a ansiedade ou isso que gera mais ansiedade. Essa é a minha dúvida. Claro. Primeiro que é lindo e maravilhoso e prazeroso a dissertação, né? Coisa prazerosa, é uma festa, né? É igual abrir uma garrafa de vinho, né? Uma delícia. Não é. Sabe? Eu acho que o que você pode experimentar, o menos é mais. Primeiro, reduzir a cobrança e tentar organizar, fazer menos tempo, né? Veja como que é, você faz todos os dias? Todos os dias você se dedica? Eu posso ajudar, Júlio, nessa. Pode, melhor ainda. Pode Porque falar. assim, Ivana, eu tô escrevendo a minha tese de doutorado, né? Então, nessa quarentena, eu virei uma ótima cozinheira, inclusive, né? Diante de toda a situação, né? Pra achar exatamente isso, uma fuga. Um copo, recolher uma roupa, lavar uma roupa. Então, o que que eu fiz? Eu programei dias para fazer isso. Então, até ontem, quando eu postei o meu caderno ali para vocês a foto, ele vai ter aqui, deixa eu abrir, ó. Atividades de trabalho e atividades de casa. Então, eu elenco os dias que eu vou lavar roupa, né? Claro que a louça é uma questão cotidiana. Que eu vou, né, lavar a roupa, que eu vou passar a roupa e que eu vou limpar a casa. Então, aquele dia eu me dedico para essa atividade.
né? É uma forma que eu encontrei para tentar não procrastinar, né? E eu vou subdividindo as atividades. Então, assim, vai fazendo uma meta. Por exemplo, tem que escrever a tua metodologia da tua dissertação, um exemplo, né? Então, tu não vai sentar amanhã e vai escrever a tua metodologia. Divide a tua metodologia em pequenas partes. Então, isso não vai te gerar uma ansiedade muito grande, que é o que eu estou fazendo. Inclusive, eu estou escrevendo a minha metodologia. Então, se eu pensar que eu tenho que escrever toda a parte metodológica, ela é muito grande, né? É um aporte teórico grande. Então, eu dividi ela por submetas, né? Então, naquele dia eu trabalho, vamos supor, a questão da. Eu estou fazendo a entrevista, eu vou explicar aquele dia o que que é a entrevista. Então ali vai fluindo. Claro que tem aquele dia que a gente não tem cabeça mesmo, mas eu fui fazendo submetas de uma meta grande, eu fui dividindo em metas pequenas, senão a gente vai procrastinar o tempo todo. Né? Então, eu vejo que eu sou uma procrastinadora. Eu sempre falo isso. A gente brinca, a Grace é minha colega lá do PPGE também, né? A gente é do mesmo grupo de pesquisa, tudo. Então, a gente meio que tem um ritmo parecido. Então, eu fui criando estratégias para colocar o bumbum aqui na cadeira, como diz, e trabalhar mesmo e escrever. Então, fechar a porta aqui e o que tá lá fora acontecendo tá lá, mas eu sei que tal dia eu vou lá fazer as coisas. Eu não tenho filhos, né? Então, o que me facilita, tenho só eu e meu esposo. Então, coloco o marido para auxiliar também nisso. Mas assim, por exemplo, tem que lavar uma roupa. Não, deixa lavar roupa vai ser quinta-feira é dia de lavar roupa. E sexta-feira é de limpar a casa. Então, eu coloquei esses dias, senão eu vou só ficar lavando louça, fazendo comida, né? Não sou uma boa cozinha, eu gosto de fazer a parte doce, eu gosto de fazer... Surgiu vários tipos de bolo aqui em casa, porque eu vou achar uma fuga. Então, eu criei metas e tá aqui. E daí, quando tu tem essas metinhas, o que é mais prazeroso, né? Não sei se o pessoal, os professores também que estão preparando aula, é quando a gente risca a nossa meta, né? Daí eu peguei, eu faço a lista e vou dividindo ela por dias da semana. Então, hoje, segunda-feira, não sei se vai dar de ver, ó. Eu tenho todas riscadas que eu consegui cumprir tudo que eu precisava hoje. Então, isso dá uma sensação de paz tão boa. Sim. São os micropassos, Exatamente, né? exatamente, Ivana. Você, além de fazer a meta, sua meta aí na dissertação, do trabalho, tem outras coisas que têm que ser contempladas na sua meta, né? Teu descanso, Isso, Júlio. a tua atividade prazerosa, sei lá, um filme, um livro, sei lá, não sei o que você gosta de fazer no teu dia. Mas fragmentar, né? Em vez de fazer 5 horas direto, vou fazer 1 hora, vou descansar vou fazer 1 hora, enfim, e fragmentando durante o dia a tua meta, para deixar isso mais prazeroso para você. O que acontece? A sensação vai criando um ciclo e um sentimento muito ruim, né? É isso que você está falando. Você não completa, vem a sensação, aí gera uma outra sensação, quando você vê, é uma experiência muito ruim, e aí isso acaba tipo, ficando o processo todo aí. E o que é legal também é que nem o Júlio falou, eu tenho aqui, por exemplo, né, agora para nós aqui em Santa, né, já que tu é de Balneário ali, Camboriú, liberou, então eu tenho a minha academia, ela agenda o nosso horário, tu tem que ir nesse horário, então eu tenho que ir naquele horário, então eu tenho aqui o horário de ir para a academia e o horário que eu gosto de correr, né, o Júlio também corre, aqui tem um pessoal que gosta de correr, a Grace, e eu tenho o horário de correr. Esse às vezes eu mato porque às vezes eu me empolgo e continuo. Mas normalmente eu paro aquele horário e vou correr. E que nem o Júlio falou, por exemplo, e coloca horas, eu tento colocar horas, tipo, das 14 às 15 eu vou ler. Das 15 às 17 eu vou escrever. Entende? Daí você não fica só num formato, você consegue ir alternando. É o que funcionou pra mim e tá funcionando, né? E é uma dica que eu deixo, eu disse que eu já vou fazer uma lista aqui pro pessoal, que eu sou a doida da lista, que eu adoro. Relaxar, fixar só nessa meta da dissertação, mas
abrir, né, um leque de outras coisas que você pode Isso, é que nem o pessoal, né, Júlio? Os professores agora estão planejando aula, né? Essa loucura, né? Então, como organizar, né? Que nem, por exemplo, os pedagogos que trabalham do primeiro ao quinto ano, a nossa realidade, que eu tô falando para a Maura, enfim, para as minhas colegas de Taió, é que elas trabalham somente elas, tipo português, língua portuguesa, matemática, história e geografia, do primeiro ao quinto ano, daí só as específicas, educação física, então elas têm que ter os dias e horários também para pensar esse planejamento. Eu acredito que a lista para elas também vai ajudar bastante, né? Até, por exemplo, a prof de matemática, a Nádia colocou, né? Tem que fazer todo o planejamento. São várias turmas, né? Não é uma turma. É o sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Então, ter esse planejamento também é bem interessante. Fez sentido, ajudou? Ajudou, gente? Vocês? Ótimo. Sim, muito bom. E não esquece de abrir a garrafa de vinho, né? Depois, É, fazer alguma coisa aí diferente, né? Não ficar verdade. só chapada Oi, alguém tá no me trabalho. chamando aqui. Ô, Tô brincando, Nayara, tô... Oi, fala, Maura. é a Maura, é a Maura. Verdade. Pode falar, Maura. É a Maura, Nayara. Eu fiz lista eu fiz lista para os meus filhos também, Nayara. Legal. Na parede ali da casa, da cozinha, eu botei a hora que eles têm que levantar, a hora que eles têm que escovar o dente, trocar roupa, tirar o pijama, né? Que é importante tirar o pijama, né? Que daí não dá a impressão de que tu tá de férias, né? Que Ótimo, muita gente Boa maravilhoso ideia. isso a aí. gente se Ótimo. arrumar para Ninguém de pijama em casa, dá a ninguém de pijama em impressão casa. de que tu tá de pijama. Tá de pijama em casa, tu parece que tu tá relaxada demais, assim, não rende, né? Daí funcionou bem para eles também a rotina, até para mim também a rotina, porque tem a rotina de fazer o almoço, que senão a gente vai até posterizando assim, o almoço, a gente acordou um pouquinho mais tarde, o almoço vai ficar um pouquinho mais tarde, não, então meio-dia é o almoço, tem hora de eles ajudar a fazer isso daí, né? Daí a gente também se organiza para quem tem filhos em casa, né? E também é uma realidade da gente, né? Que as escolas estão paradas, nós, professores, e os filhos também estão com a gente, né? Bem, isso mesmo, Mauro. Tem que criar uma rotina até para que eles não percam o que já vivenciavam dentro da escola, do centro de educação infantil, né? Porque depois que a gente retomar, fica uma bagunça. E essa questão de se arrumar, que o pessoal tá falando, o Júlio mandou abrir o vinho, e o pessoal diz, eu me arrumo para ficar em casa, né? Eu não consigo ficar de pijama, eu tiro, né? Eu até brinquei hoje, eu passei até perfume pro nosso encontro, não sei se vocês estão sentindo, né? Tá numa economia o perfume, né? Mas se arrumar também, né? Que nem o Júlio diz, tira o pijama porque você se sente mais produtivo mesmo. Sabe aquela questão de você estar em casa, né? Então, eu acho que isso é super importante. As crianças também, que nem a Maura disse, precisam ter essa lista. E até é uma dica, né, Júlio, para os professores. Eu vou deixar encaminharem junto com as crianças para os pais, porque os pais também se sentem muito perdidos em relação a tudo isso, né? Em as atividades, né? Então, eu vejo que até fica a dica para as famílias, assim, uma listinha de rotina, especialmente a educação infantil. Eu vejo que é bem interessante para a família. Ó, é muito ótica de como eu estou vendo. Vamos entender uma coisa, acho que é bem interessante. Como eu estou lidando com as coisas, independente de como as coisas estão acontecendo, isso está dizendo só sobre mim mesmo e meu processo evolutivo. Como está o meu processo evolutivo. Como eu encaro as coisas, mudanças, né, as dinâmicas, o que está acontecendo, isso está apontando para o meu processo como ser humano, minha dificuldade, minha facilidade, minha flexibilidade, adaptabilidade, enfim, como eu estou encarando tudo isso que está acontecendo, isso não está dizendo sobre as coisas, está dizendo sobre mim, só sobre mim mesmo. A minha facilidade, a minha dificuldade do novo, da mudança, enfim. E é claro que a gente está vivendo uma crise, eu acompanho uma escola aqui da minha cidade, eu estou na linha de frente dessa escola, e é uma terceirização de responsabilidade que não tem tamanho, né? A gente está percebendo agora, né? Enfim, mais ainda, isso aparece. A gente percebeu que a escola se tornou esse lugar, o pai terceirizou toda a responsabilidade, né? De educar o filho para a escola. Aí agora a gente vê que
os filhos estão em casa e agora é responsabilidade do pai cuidar dos filhos, pelo menos do horário, né? O horário que tem que assistir a aula, o horário que tem que sentar, enfim. A minha opinião é muito clara sobre isso. A responsabilidade da educação do meu filho não é da escola. Eu tenho 2 crianças pequenas aqui em casa. A responsabilidade é minha, de marcar horário, de cuidar, de pegar a apostila da escola, de pegar o assunto, de pegar o material, de ler, de entender e de passar para minha filha. É da escola? É da escola, né, em partes. Enfim, e aí a gente vê, né, um grupo de pais, às vezes até instruído, arrebentando com a escola. Falando mal dos vídeos que os professores estão gravando, falando mal da plataforma, falando mal, enfim. Mas espera aí, mas e a tua parte, né? Sei que a gente está fugindo um pouco aqui, mas e a tua parte, papai? E a tua parte, mamãe? Que hora que você senta com o teu filho e lê a apostila com ele? Que hora que você senta com o teu filho e ouve as dúvidas que o teu filho está tendo? Né? Enfim, eu acho que é um pouco, a gente está vivendo isso, né? A gente está vivendo isso, né? E aí é muito mais fácil tacar o pau na escola, tacar o pau no vídeo que o professor gravou lá do jeito dele, porque ele tem curso. Mas enfim, tudo que está acontecendo com a gente, você quer se tornar uma pessoa mais perita de você quer aprender a ser uma pessoa, você quer aprender a ser terapeuta de você, comece a olhar para cada situação que está acontecendo com você diariamente como uma possibilidade de aprender sobre você. É hora que você reage, se você fica bravo, irritado, alegre, triste, como você está lidando com cada situação, desde a mais pequenininha, mais complexa, diariamente, com as pessoas, com as situações, com o trabalho, com a vida, isso está dizendo só sobre você, só sobre você. Essa é a análise. Olha. Bem isso. Nayara. Não, é bem essa situação. Eu acredito que vai surgir muito durante os nossos encontros aqui, né? Que a gente vai até julho, né? Nesses nossos encontros quinzenais. Então, eu acredito que muitas questões vão estar aparecendo e até, né, Júlia, é interessante se surgir algumas questões, vocês também podem trazer para a gente, que a gente possa às vezes tentar trabalhar e conversar um pouquinho, né? Sobre isso, né? A gente já passou uns 15 minutos do nosso encontro, mas tudo que é bom passa super rápido, né? Acontece, então a gente programou 1h30, a gente já está passando, né? Um pouquinho mais. E eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quiser mandar, até porque eu coloquei, acho que a reunião por umas 2 horas, 2h30, senão eu tenho medo que daqui a pouquinho caia aqui a nossa reunião, né? Então, já, gente, não queria agradecer vocês, agradecer a confiança de vocês. Se o Júlio quer passar o último slide ali. Não, você quer... Já terminou, você já quer terminou, só... tá, daí só... depois que terminar, a gente vai disponibilizar esse material para vocês. Eu gravei todo o nosso encontro hoje, vou gravar todos, eu vou editar o vídeo e vou tentar, possivelmente no WhatsApp, não, né, no nosso grupo não vai, mas eu coloco lá no YouTube e passo o link para vocês terem, porque até tem um pessoal que está no grupo que não está conseguindo acompanhar porque está trabalhando, né? Alguns precisaram sair e tem o pessoal que trabalha à noite, enfim, que tem academia e tal, que é professor também, e que está trabalhando e pediu para disponibilizar. Então, eu estou gravando aqui para que a gente possa ter e vocês possam guardar com vocês, retomar. Às vezes a gente precisa retomar algumas questões, que nem o Júlio falou no início, né? A gente precisa esvaziar a nossa xícara, nosso copo, né? E buscar informações. E no final a gente enche uma taça de vinho, né? Para comemorar. Ô, Júlio, eu vou pedir para ti depois compartilhar a tela e todo mundo ligar a câmera para fazer um retrato aqui no final, bem bonito de todo mundo. Eu vou parar de compartilhar. Pessoal, e não fiquem ansiosos para o nosso próximo encontro, tá? Ele vai chegar dia 11 de maio, né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, sugestão, pedir para todo mundo ligar a câmera, tá? Quem puder ligar a câmera. Nós vamos trabalhar Mindfulness, gente. Mindfulness não pode perder. Mindfulness é fantástico, ferramentas.
Vamos colocar todo mundo aqui para meditar. Zen. Que legal. Esperar o Isso. pessoal ligando as E aí câmeras. você... Nayara, você tira foto aí, né? Aí eu tiro o retrato aqui, como eu brinco. Eu digo o retrato. A Mônica não vai vai, ligar, a Cláudia. Isolde, a Cláudia, a Ana. Liga essa câmera aí, gente. Gente, Aparece aí. liga a câmerazinha ali. A Grace também tá tirando foto lá. Depois a gente troca. Isso. Aê, Cláudia, você apareceu. Mônica, não tem. Mônica, tá E aí? convide. Sabe, pessoal, uma coisa que eu vou pedir para vocês coloque no grupo lá, se for bom para vocês, para animar outros professores, né? Isso. Grupo de WhatsApp mesmo, né? Pare lá. Ó, Quem legal. quiser entrar ainda, né, Júlio, também, né? A gente vai deixar um pouquinho aberto o nosso grupo, só vou pedir para a gente se ater às informações específicas, não fazer outras postagens, até para a gente compartilhar um pouco. Às vezes a gente fecha o grupo, abre de novo, né? Mas é só para a gente ficar mais fiel ao conteúdo e não ver outras postagens, tá bom, gente? Você tirou foto aí, né? Sim, senhor. Ah, legal. Tirei. Ó, beijão, abraço. A distância, né? Porque a gente não pode chegar É verdade. Obrigada. Pessoal, Parabéns pela iniciativa, Júlia e Nayara. Obrigada. Olha, faça o exercício e trate dessa ansiedade. Todo mundo aqui, esse grupo aqui, ó, 10, hein? Tá bom, gente? Tchau. Gente, uma boa noite, uma ótima semana, né? Fiquem com Deus, que Ele os abençoe, que vamos sair dessa melhores pessoas, com certeza. Amém. Amém. Obrigada, igualmente. Gente, Beijo. beijão. Tchau. Beijo.